No programa de hoje você vai conferir o trabalhador do frigorífico Marfrig fala sobre as reivindicações dos funcionários para melhoria no ambiente de trabalho. Movimento Reconstrução Chapa 4 está no segundo turno das eleições à reitoria da UFPEL. No quadro cultural, Rádio Com completa 11 anos. E Gil Fernandes conta um pouco dessa história. Essa e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Olá, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. Informes do sindicato, o sindicato participou de várias atividades durante essa semana. No dia 12 de junho, o sindicato participou da ocupação da Praça de Pedágio do Retiro, BR-116. Durante um protesto, as cancelas foram liberadas e quem passou pelo local não teve de pagar nenhuma taxa. Como podemos ver nas imagens, a Ecosul obstruiu a BR-116, dificultando o acesso dos motoristas na passagem do pedágio, porque o pedágio estava gratuito durante todo o período da manhã. Dia 13 de junho, atividade de lançamento da campanha salarial para os trabalhadores da Consulate. Entre as pautas de reivindicação está o novo auxílio escolar, reajuste salarial, redução da jornada de trabalho e também espaço para sugestão dos trabalhadores para o dissídio coletivo do ano de 2012. Continuando informes do sindicato, até o dia 22 de junho estão abertas as inscrições para a Copa de Futsal do Sindicato da Alimentação, evento esse com a modalidade livre, que tem o prazo de inscrição aí até o dia 22 de junho. O trabalhador mobilize a sua equipe e participe deste grande evento. O telefone do sindicato é o 3225-3564, ligue e solicite as fichas de inscrição. O Sindicato da Alimentação, que posicionou seu apoio às eleições da reitoria da UFPEL para o movimento Reconstrução. Este movimento de oposição à atual administração, que foi para o segundo turno. Agora a disputa nessa etapa é contra a Chapa 1, que representa a atual situação. A decisão da eleição se dará nos dias 20 e 21 de junho. Confira a entrevista que fizemos com Rosane Brandão, apoiadora do movimento Reconstrução, Chapa 4. Na próxima semana se realiza o segundo turno para as eleições para a reitoria da Universidade Federal de Pelotas. O candidato da Chapa 4, Mauro Delpino, que foi apoiado pelo nosso sindicato, o Sindicato da Alimentação e a CUT Regional Sul, e vários sindicatos aqui da nossa cidade, ele foi para o segundo turno. Ele passou na disputa do primeiro turno, ele foi um dos eleitos para disputar o segundo turno agora na semana que vem. Nós estamos com uma das apoiadoras da Chapa 4, a Rosane Brandão. Rosane, a que tu acredita essa vitória do Mauro Delpino, da Chapa 4, que conseguiu derrotar outras 5 chapas e ir para o segundo turno da eleição da reitoria da universidade? Em primeiro lugar, nós fizemos uma eleição em 2 turnos, né? O primeiro turno com 6 chapas, passaram para o segundo turno, portanto, 2 chapas. Quem não tivesse 50% mais 1 de voto, iria ter segundo turno. Nesse caso, a Chapa 1, que é a chapa da situação, a chapa do professor Manuel, da professora Márcia, passou, e a chapa, então, do professor Mauro, a Chapa 4, do grupo Reconstrução. Nós fomos para o segundo turno num total de 10 mil votantes, mais ou menos 10 mil votantes. Dessas 10 mil pessoas que votaram, 8 mil e poucas pessoas fizeram o voto na oposição, o voto na mudança, entende? Nesse sentido, a gente tem bem claro que a nossa chapa representa a mudança na universidade. Eu acho para o segundo turno, continua as mesmas denominações, Chapa 1 e Chapa 4? Sim. Sim, vai ser Chapa 1 e Chapa 4. Tu acredita, e aqueles que te acompanham, que vencerão o segundo turno? A Chapa 4 irá vencer as eleições no segundo turno. De onde vem essa confiança?
a gente pode pegar o que eu havia colocado antes mesmo, né? De 10 mil pessoas, 8 mil e poucas pessoas votaram pela mudança, seja na chapa 2, 3, 5, né? Ou mesmo 6, representavam uma mudança da atual gestão, porque a chapa de situação, a chapa 1, ela é o candidato a reitor, é o atual vice-reitor da gestão César Borges. Então, é um candidato de situação sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, o mesmo projeto, a sequência dos mesmos projetos, enfim, de universidade. Então, nesse pleito, com o número de votantes, percebe-se nitidamente que as pessoas querem mudança. Nesse sentido, nós fomos os escolhidos para representar essa mudança. Eu tenho a mais absoluta certeza que nós vamos vencer, sim, o segundo turno. A que se tu atribuiria esse enorme desgaste, então, que se percebe na chapa que representa a atual reitoria? Isso não é difícil. Se nós formos acompanhar, no mínimo, as denúncias que têm sido feitas na imprensa, né, nós já teríamos, né, tem um desgaste bastante grande. Mas também quem está dentro da universidade vivencia as coisas da universidade, sabe que nós não temos um projeto institucional, que nós não temos, os cursos abriram conforme a vontade das pessoas, as decisões são telefonadas, são comunicadas, tomadas em cafés da cidade, é ali mesmo que se decide. O conselho universitário, que deveria fazer a gestão de recursos, discutir a universidade, enfim, o ano passado se reuniu uma única vez, né? Nós não estamos satisfeitos com isso, não estamos satisfeitos com isso. Obviamente, a universidade cresceu por um projeto que não é um projeto municipal ou da Universidade de Pelotas. Inclusive, todos os recursos que tem tido alguns recursos, são distribuídos por outras universidades que não precisam ir muito longe, não precisa sair do Rio Grande do Sul para saber que estão muito melhor do que nós. Então, de que maneira, a pergunta é essa, né? O que acontece com os recursos? Bom, agora a gente está sabendo muita coisa que já há muito tempo o sindicato, a UFPEL, a DUFPEL e o DCE têm denunciado, né? Tem colocado os problemas que tem a universidade e hoje parece que se comprova. Acho que realmente o candidato da situação sofre um desgaste muito grande, ainda que queira se descolar do papel de vice-reitor do professor César, mas isso é um fato. É vice-reitor do professor César, não há como negar isso. E diz que se orgulha dessa gestão. Buenas, então vamos ter que responder por isso, né? Então acho que isso é uma questão. Então, só repetindo para os nossos telespectadores, que dia se dará o segundo turno? Dias 20 e 21 agora de junho, quarta e quinta-feira da semana que vem. Na sexta, perdão, Laíra, sexta-feira nós já devemos ter o resultado. Com certeza, acho que ainda, final da manhã, a gente já deve ter o resultado. Nós ouvimos a companheira Rosane Brandão, que representou nessa entrevista aqui a chapa 4, liderada pelo professor Mauro Delpino, que disputa a eleição para a reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Vamos conversar agora com Marivan, que faz parte da diretoria do sindicato e também é funcionário do frigorífico Marfrig. O Marivan vai nos fazer um relato das atuais condições de trabalho no frigorífico Marfrig. Marivan, começar a questão da distância, a distância que o pessoal tem que percorrer até chegar à parte lá onde bate o cartão. Essa distância, como é que é, Marivan? Como é que funciona? Funciona o seguinte, a pessoa passa, tem um portão de acesso que foi trancado, no caso. Aí o pessoal tem que fazer aquela baita volta pela balança lá. Aí pega a roupa na rouparia que é em frente ao portão que está trancado, passa pelo vestiário. Do vestiário o pessoal passa pelo refeitório lá e vai direto, depois no horário de bater o ponto, vai direto para bater o ponto, no caso. Ali daria mais ou menos uns 100 metros, mais de 100 metros mais ou menos, que daria a distância do pessoal. E o que está pegando é o portão que está impedindo o pessoal de passar direto, que seria bem mais fácil o acesso de pegar a roupa e acesso ao vestiário, seria bem mais fácil. Outra das grandes reivindicações dos trabalhadores do Marfrig é sobre a questão do vestiário. Não tem uma pessoa que cuide lá, acontece roubo, some objetos de trabalho e também a questão de arrumação mesmo, própria organização do vestiário.
Pois é, a questão é o seguinte, eles colocaram a gente para manter a limpeza em dia. O que acontece, nós deixaram um responsável ali para cuidar o bem do trabalhador, que é sumido e ninguém se responsabiliza sobre isso aí. Ó. O sindicato já entrou em contato com eles, foi assinado um documento direitinho já para que eles iam dar um jeito e até hoje não deram jeito, ficou por isso mesmo. Uma outra das grandes reivindicações dos trabalhadores do Marfrig é sobre a questão do alimento. A refeição no frigorífico Marfrig, fornecimento de alimento, o pessoal anda queixando bastante do alimento lá. O alimento é mal cozido, no caso, e muitas vezes o pessoal não tem nem condições de comer. Eles estão vendo a campanha que o pessoal manter o prato limpo, que vai ter uma caixa de costela, para o pessoal aproveitar bem mais o alimento, mas com essas condições que não está sendo bem preparado. Aí não tem condições do pessoal se alimentar corretamente, né? Faça como o trabalhador Marivan, funcionário do frigorífico Marfrig, denuncia as más condições de trabalho. O telefone do sindicato é o 3225-3564. Entenda as 2 décadas mais violenta a agressão à democracia no Brasil através do documentário O Dia que Durou 21 anos. O material apresenta os bastidores da participação do governo dos Estados Unidos no golpe militar que instaurou a ditadura no Brasil. No programa de hoje você confere a 3ª parte do documentário, que é uma parceria entre a TV Brasil e PEC Filmes, com direção de Camilo Tavares. E autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IPES fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62 nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo, para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBADA. Vai surgir em 1900, bem antes de 64. Com o dinheiro para o IBADA distribuir para determinados isso era candidatos. Uma polêmica quando eu cheguei. Foi quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição
em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo, eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali a contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD, dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated. Oi, boa tarde. Eu tô procurando o senhor Aref. Não é nesse telefone? Alô, com quem eu falo? Não deixe mensagem. Não tenho o hábito de retirar as mensagens. Obrigado. Um funcionário conhecido como Aref ocupou um importante cargo na Prefeitura de São Paulo. De 2005 a abril de 2012, sua principal função era liberar obras. Identificamos que de 2005 para cá ele adquiriu 106 imóveis, um valor aproximado de 50 milhões de reais. O Aref, quando entrou no cargo de diretor do APROVE, que é responsável pelas aprovações de empreendimentos imobiliários na cidade de São Paulo, ele tinha 12 imóveis. A maioria no interior de São Paulo, em Agudos, Campinas, Guarujá, Campos do Jordão e Itanhaém. E parte deles, inclusive, era de herança do pai dele, os 3 imóveis de São Paulo. A partir de então, ele começou a adquirir imóveis na cidade de São Paulo e hoje ele tem 118 imóveis no total. A grande maioria é na Zona Sul, principalmente Rua Sócrates, Molière, no entorno ali do cemitério de Congonhas, próximo à Avenida Washington Luiz, no Jabaquara, Zona Sul de São Paulo. Na Rua Sócrates, por exemplo, que é considerada uma rua com edifício de alto padrão, que chega a custar mais de 1,5 milhão, ele tem só nessa rua mais de 10 imóveis. O Leopoldo Bulhões, que é um complexo inaugurado recentemente, ele tem todo o 6º andar. É um edifício que ele tem vista para o Parque do Ibirapuera. Outro que chama atenção também, na Arlindo Veiga dos Santos, ele tem nesse complexo mais de 10 apartamentos, cada um custa em torno de R$400 mil. 5 páginas em formato A3 estão em relação dos imóveis que estão registrados em nome do Hussein Aref Saab e de uma empresa que está no nome dele, a SB4, que tem um capital de R$10 mil. A evolução patrimonial dele, apesar de não estar diretamente atrelado ao salário oriundo da prefeitura, mas sim de reinvestimento e valorização dos imóveis que ele já possuía.
O salário bruto dele, juntando a aposentadoria mais o salário que ele ocupava, era menos de 10 mil reais bruto. O salário anual dele não é suficiente, por exemplo, para pagar o IPTU desses imóveis que ele tem. Ok, muitos deles estão alugados, mas ele não ganha para isso. Além do levantamento feito pela Folha, a Corregedoria Geral do Município e o Ministério Público do Estado também investigam a Aref. É bom que se esclareça que não há registrado qualquer indício ou qualquer acusação de corrupção. A investigação no âmbito do Ministério Público, ela não fala em corrupção. Em um depoimento ao qual a Folha teve acesso, Aref chegou a ser questionado sobre o seu patrimônio. A resposta dele é, no mínimo, curiosa. Olha, está meio nebuloso hoje, viu? Eu já ouvi falar que eu tenho 140, eu já ouvi falar que eu tenho 120. Mas o que o senhor sabe? Pergunta a autoridade. O senhor é o proprietário. Eu ainda não sei. Eu estou fazendo todo um relatório do ano inteiro. Mas o senhor não sabe o que o senhor tem? Não exatamente. Olha, em 2008, eu abri uma empresa porque eu não tinha mais como gerenciar. A investigação foca não só na questão da evolução patrimonial do Sr. Aref, quanto numa questão anterior de um caso de eventuais fraudes na obtenção de alguns alvarás. Hussein Aref Saab é um funcionário de carreira da prefeitura. Ele se aposentou em 2005. Na gestão do prefeito Celso Pitta, ele foi assessor da Secretaria de Planejamento e o secretário, na época, era Gilberto Kassab. Eles ficaram muito próximos. Em 2005, quando José Serra assumiu a prefeitura, Gilberto Kassab era o vice dele, e Gilberto Kassab, para esse departamento, indicou o Aref. O departamento chamado Aprove tem... No quadro cultural de hoje, no dia 12 de junho, a Rádio Com 104.5 FM completou seus 11 anos de história. O Sindicato da Alimentação foi um dos sindicatos que esteve presente na sua fundação e mantém o apoio permanente a este veículo de comunicação. A nossa produção esteve com um dos fundadores da rádio e produtor musical, Gil Fernandes. Ele conversou sobre a história da Rádio Com e seu envolvimento com a música e a literatura. Confira. É aniversário da Rádio Com, 11 anos, já estava adiantando um ano. Mas eu queria deixar uma frase, para mim a grande força do rádio é a imaginação. Nada supera o imaginário. Então o rádio sempre terá sua vez, porque estimula o imaginário do ser humano. Gil, 11 anos de Rádio Com. Hoje, nesse dia 12 de junho, a gente comemora aí mais um ano da rádio, e uma frase tua diz que é uma utopia que virou realidade. Esse sonho nasceu em 2001, é isso? Boa tarde. Com grande alegria a gente comemorar 11 anos da Rádio Com, que houve a preparação 3 anos antes, que foi reuniões, enfim, preparação para a filosofia e que é a base da Rádio Com. Mas, como tu disse, é uma utopia realmente que acabou se realizando, porque a gente... E essa coisa é muito importante porque a gente acaba compreendendo o quanto é importante o pensar utopicamente. Eu acho que todo ser humano deveria vibrar para uma utopia, aquilo que tu pensa que seria muito interessante que acontecesse, mas não vai acontecer, não. Mas mesmo assim, tu sonhar com isso. Porque a Rádio Com, para mim, é mais ou menos, além dessa formação, dessa coisa filosófica, é o meu trabalho. Então, não podia pedir uma síntese maior. E a programação buscava, esse início da Rádio Com, uma programação que não tivesse limites na música? Como que foi essa formação? Bem, desde o começo, quando a gente não pode falar em programação da Rádio Com sem mencionar o Caleidoscópio, que foi a anterior à Rádio Com. Nós tínhamos, eu e Clomar Porto, tínhamos na Rádio Alfa um programa chamado Caleidoscópio, que até hoje ainda está na Rádio Com, aos sábados, 9 horas da noite. E a gente rodava de tudo, livremente, observando apenas a qualidade. E a gente tinha aquele programa na Rádio Alfa e nós olhávamos o jeito que eles faziam no rádio e nós pensávamos, isso daí é uma utopia, tu falou em utopia? E nós pensávamos utopicamente que poderíamos fazer melhor, a gente tinha a pretensão de pensar isso, eu e Clomar Porto.
Porque a gente ouvia música num nível tal que eu imaginava que pudesse fazer rádio assim. Mas é claro que depois, com a experiência da Rádio Com, eu pude compreender que isso é possível só quando um princípio básico da Rádio Com, que é o voluntariado, somente 4 ou 5 pessoas recebem, eu estou entre eles. O voluntariado possibilita tu trazer pessoas fazendo coisas que gostam realmente, que se relacionam realmente com aquilo. Então eu acho que esse era o princípio que nós tínhamos no começo, para fazer uma programação com gente fazendo programa porque gostam, não porque vai dar dinheiro, dar status ou qualquer coisa mais vaidosa. E sobre a Rádio Com, quais são as tuas maiores lembranças da rádio, esse teu acompanhamento durante esses 11 anos? O que mais ainda bate quando tu pensa na Rádio Com como um todo? A Rádio Com, claro, além da síntese da programação, que me lembro um fato assim pitoresco, digamos, quando começamos, a primeira vez que a Rádio Com foi ao ar, não foi no dia 12 de junho, foi, claro, oficialmente no dia 12 de junho, mas nós estávamos em caráter experimental em 2000, no ano 2000, no dia 20 de 20 de novembro, dia da negritude. Então a gente transmitiu diretamente ali daquele prédio que tem em frente ao Banrisul, parece que é ali, né? Andrade Neves, esquina Lobo da Costa. E a gente transmitiu com a antena em um bambu que a gente pegou lá na casa da mãe do Clomar. Então acho esse dia bastante especial, porque a gente estava começando, ousando, porque naquela época a rádio comunitária era uma atitude bem mais ousada do que agora já está bem mais aceita. Mas naquela época era uma ousadia colocar uma rádio no ar. E a gente colocando no primeiro dia com um bambu, a antena presa num bambu. Isso eu acho um fato que deve ser recordado. Gil, tu acompanhando esses 11 anos de programação de Rádio Com, como tu falou, a questão da utopia foi um sonho, sonhado junto, e agora vocês têm, e nós temos essa realização concretizada. Mas como que tu enxerga hoje a realidade da Rádio Com? Foi tudo aquilo que foi projetado também? Eu diria que a Rádio Com navegou em mares escuros durante esse tempo todo, e agora estamos numa época mais tranquila. Mas eu acho, o alicerce, aqueles 3 anos que me pareceram eternos, que a gente teve antes da Rádio Com, de estruturação da proposta da Rádio Com, me pareciam cansativos, mas agora eu vejo que foram fundamentais, porque deram uma estrutura que é fácil, relativamente fácil de segui-la. Porque foi bem estruturado, foi bem clara a proposta da Rádio Com. E esse voluntariado é o que acaba contribuindo nesse sentido, porque se tu é voluntário, tu não tem nenhum desejo de vaidade cultural e dinheiro também, que causa muito conflito. Eu acho que a Rádio Com conseguiu vencer essas dificuldades todas, que não foram poucas, exatamente por isso, porque não tem a ganância presente. É uma coisa pela cultura mesmo, pelo prazer da gente fazer as coisas. Eu acho que esse é o grande sucesso. E caminhando nesse caminho que está até agora, eu acho que está bom. A evolução vem natural. É um proceder natural da vida. Eu gostaria que a vida fosse assim. Não. Eu gostaria que a vida fosse. E a vida é. Mas quem sou eu que nada sou neste mundo que tudo é? Se me custa ser, sou o que não é por querer ser. Que existência que nada, que em verdade que sou, que anseio ser alguma coisa e nada sou. Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço e até lá.